Paz, meus amados, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Mais um momento em que meditamos na palavra do Senhor, essa palavra que nos dá esperança a cada amanhecer, de que Deus está conosco, de que Deus nos contempla, de que Deus luta por nós. Deus luta as nossas batalhas. E hoje eu quero ler com vocês a palavra que está na nossa Sagrada Escritura, em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 17. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo agora para nós meditarmos nessa palavra, nesse posicionamento que Deus coloca diante de um homem de Deus, nessa promessa. Veja, neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Fica meditando nesse versículo. Fica com ele na sua memória ou aberto aí na sua Bíblia para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o Deus que luta as nossas batalhas. Queridos, às vezes as pessoas pensam que ser cristão é entrar dentro de uma bolha e agora nada mais de ruim vai lhes acontecer. Que ela não vai passar mais nenhum tipo de dificuldade, de luta, de dor, de aflição. E isto está errado. E sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo eu e você teríamos aflições. Nós não somos desse mundo, mas nós ainda caminhamos aqui. A nossa pátria é o céu. Aqui não é a nossa casa eterna. Só que mesmo assim, meus queridos, enquanto nós estamos aqui, vivemos nesse mundo caído, sujeito a corrupção, pecados. Ainda assim, nós temos essa carne que a Bíblia diz que não habita bem nenhum. Ainda assim, tem os demônios, tem o diabo, que ele já está vencido, está debaixo dos nossos pés, mas que de vez em quando ele vem e dá umas beliscadas, tenta armar umas ciladas contra as nossas vidas. E é por isso que nessa caminhada, queridos, nós temos guerras, nós temos lutas, confrontos, nós temos problema no trabalho, problema na saúde, problema com dinheiro. Às vezes surge uma luta no casamento, às vezes é dificuldade com os nossos filhos, às vezes são algumas circunstâncias contrárias no nosso ministério. Então, a luta faz parte da vida de todo cristão. Mas sabe qual é a grande questão? Meus amados, é entender que nem todas as guerras são nossas. Aqui o Senhor diz para Josafá: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento do Senhor. Eu sei que o meu Pai me ama, e eu sei que Ele mandou o seu único filho para me salvar do pecado, das maldições, do inimigo que quer desviar toda a minha atenção das coisas de Deus. Por isso, eu preciso ter esta arma poderosa em mãos, meus amados. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar na palavra de Deus, confiar que cada uma dessas promessas aqui escritas vão se cumprir. E então, quando nós passamos por situações difíceis,
quando as coisas não funcionam, quando os problemas se acumulam. Então, queridos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus. No quarto ou num outro lugar reservado, nós precisamos nos prostrar e apresentar diante do Senhor, dizendo: só o Senhor pode me resgatar. Só o Senhor pode me livrar. Só o Senhor tem a salvação. Deus quer isso. Deus quer se comunicar conosco. Ele quer que eu e você confiemos em sua providência. E Deus espera por essa nossa atitude de nós recorrer a Ele em oração, em clamor, em lágrimas, se for preciso, meus queridos. Porque Jesus Cristo é a nossa esperança. E aqueles que acreditam nele não perecerão. Queridos, vocês lembram-se de Zaqueu? Ele estava em casa, havia um barulho de uma multidão vindo, caminhando. Jesus estava passando por ali. Zaqueu ouviu aquilo e perguntou o que estava acontecendo, e então alguns conhecidos responderam: é Jesus. E ele saiu de si mesmo, apesar de sofrer com toda a recriminação, rejeição da sociedade, mas ele se derramou, se despiu diante do Senhor. Mas no caminho já havia muitas pessoas. E então nós vemos que por ele ser de uma estatura pequena, ele não poderia avistar Jesus, e ele subiu numa árvore. Ele fez algo diferente para que ele pudesse ver Jesus. E então nós temos que nos apresentar diante do Senhor com o coração rendido, derramar diante do Senhor nossas barreiras, nosso pecado, nossas limitações e as nossas dificuldades. A fé faz com que eu e você continuemos, com que nós tenhamos foco, e por isso nós precisamos saber e acreditar que Jesus é o nosso único Salvador. Só Ele é o caminho, só Ele tem a solução. E nós precisamos dar-lhe liberdade para tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos impede de crescer em santidade, de nos aproximar mais dele, de ter um caráter parecido com ele, pois ele é santo e nós precisamos ser santos. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Confiar na providência de Deus é ser como a mãe de Moisés. Você lembra da história de Moisés? Que ao invés dela manter seu filho perto dela, porque ela se viu incapaz naquele momento, devido às ameaças, mas ela confiou em Deus. E ela fez com que a filha do faraó o adotasse. Interessante que Deus fez desse filho o libertador dos hebreus. Hoje, queridos, é dia de liberdade para você. Hoje é dia de você ser livre em Cristo, livre de acusações, livre de pessoas ou de situações que te sufocam. Mas também é tempo de santificação. Hoje é o tempo de santificação para nós. Deus quer trabalhar em parceria conosco. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Assim foi com Zaqueu. Ele saiu de si mesmo, saiu correndo, enfrentou os obstáculos, a multidão, subiu naquela árvore para avistar Jesus. E então, se eu e você fizermos a nossa parte, se mostrarmos a nossa dificuldade, a nossa batalha para Deus, Ele lutará por nós.
Nós precisamos dar liberdade para que Deus possa tirar de nós aqueles desejos que ainda temos de caminhar no mundo, para tirar de nós alguns pesos, mágoas que a gente ainda carrega do passado, que nos impedem de viver plenamente o que Deus tem reservado para nós. A Bíblia, ela é tão recheada de exemplos. E nós podemos ver que certa vez aconteceu algo com um cego. Ele estava sentado e ele ouviu a aproximação de Jesus e logo ele perguntou para a multidão o que estava acontecendo, por que aquele barulho, por que aquela agitação? E então ele soube que era Jesus. Então ele não mais se aquietou, mas pelo contrário, ele chamou pelo Senhor e Jesus o ouviu. Assim eu e você devemos fazer. Não deixe ninguém calar a tua voz. Clame a Deus, clame por Jesus. E assim, esse cego, quando ele se encontrou com o mestre, ele voltou a enxergar. Aleluia! É nos tempos mais difíceis que temos as maiores experiências com o nosso Deus. E assim nós vemos que os apóstolos também tiveram uma experiência extraordinária de fé depois da crucificação. Como é difícil crer que Deus está conosco quando nós não podemos ver, quando nós não podemos tocar. Meus queridos, alguém te pergunta onde está o teu Deus neste momento de tão grande crise, aflição, choro e dor? Quando tudo à nossa volta parece que está contra nós, como é difícil. Mas então, acontece conosco como aconteceu com aqueles discípulos. Aparece Jesus. Jesus apareceu para eles e lhe disse: a paz. Ele é a verdadeira paz. Ele é a verdadeira paz quando eu e você estamos desesperados, quando nós já não achamos mais solução em nossos caminhos, quando nós pensamos que o casamento está acabado. Mas quando crermos e confiarmos plenamente em Deus, então eu e você podemos desfrutar da verdadeira paz. Mas queridos, nós não podemos ficar emburrados, sofrer sozinhos, ficar no fundo do poço sem ter ninguém para nos estender a mão. Não! Nós precisamos apresentar todas as nossas necessidades, nossos problemas, inseguranças ao Senhor. E então nós precisamos ter uma experiência com Deus em oração. Queridos, oração é o momento em que nós entramos no nosso quarto, esquecemos de tudo que está à nossa volta, dos problemas, daqueles que criticam, daqueles que querem nos ver cair, das dores. E é lá naquela intimidade com o nosso amado que nós derramamos tudo diante dele. Nós abrimos o nosso coração e colocamos para Deus as coisas mais íntimas do nosso ser, porque a partir desse momento Ele poderá agir. Jesus nos diz que Ele quer aprofundar a intimidade dele conosco, e é por isso que Ele nos chama de amigos. Que amigo que deu a sua vida por mim, por você. O tempo chegou em que nós beberemos do Espírito Santo e a alegria dele será a nossa esperança. Na alegria que vem de dentro do coração de Deus, nós vamos experimentar o céu. Mas para isso, nós temos que vencer, temos que tirar os obstáculos e chegar a Jesus. Zaqueu superou todos esses obstáculos.
Na verdade, ele fez algo a mais. Ele convidou Jesus para entrar em sua casa. Apesar de todas as críticas, apesar de ter gente apontando o dedo, ele convidou Jesus para entrar em sua casa. Você tem convidado Jesus para entrar em sua casa? Saiba de uma coisa, ele é cavalheiro, ele não chega invadindo a sua casa, ele pede gentilmente e aguarda o convite para que você o convide para entrar. Meus amados, hoje vamos abrir os nossos corações para o Senhor, para que Ele possa trabalhar em nós, para que Ele possa pegar as nossas batalhas e guerrear em nosso favor. Ele fará de nós trabalhadores do céu. Ele permitirá que tenhamos a oportunidade de levar a sua palavra aos outros e agir contra o mal. Ele nos encherá de poder. Poder que vem do trono de Deus. Estamos limpos. Não tem mais acusação contra você, pois o sangue de Jesus nos limpou e nos fez cidadãos do céu. Você não está sozinho. Você tem o Deus da guerra, o Deus forte, o Deus todo-poderoso do seu lado, e Ele vai lutar por você. Porque essa batalha que você está enfrentando não é sua. Essa batalha é dele. A Bíblia diz que Ele é por nós, então quem será contra nós? Você ouviu bem essa palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Então, mexeu com você? Mexeu com Ele também. Amados, lembra agora um pouquinho de Josafá, da história de Josafá. Esse primeiro versículo que eu li lá no princípio, veio uma multidão de inimigos para os matar. E o Senhor disse para eles: não precisarão pelejar neste encontro. O Senhor pegou essa batalha para si e trabalhou por eles. Veja a continuação do versículo, agora eu quero ler o 18 e 19 para vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos correitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Sabe quando é que Deus começou a agir no meio deste povo? Aqui, neste momento. Quando eles se prostraram, quando eles dobraram seus joelhos, quando eles colocaram seu rosto no pó, adoraram e começaram a louvar. Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, todos os inimigos, afrontas e obstáculos são vencidos. Batalhas são vencidas, doenças são vencidas, situações que você nem fazia ideia de como resolver, Deus vai resolver e você não vai precisar fazer nada. O Senhor agiu aqui de uma maneira tão poderosa e sobrenatural que os inimigos começaram a brigar entre eles. E quando o povo de Deus chegou ali naquele lugar, só encontrou corpos estendidos no chão. Eles não precisaram dar um tiro sequer, nenhuma bala, nenhuma flechada. Nada. Ninguém quebrou uma unha sequer ali. Deus fez tudo. Oh, aleluia!
Você está entendendo que Deus poderoso é esse? Ou você acha que ele mudou? Não, meu amado. É o mesmo Deus todo-poderoso que pode agir, pode e vai agir em teu favor quando você fizer. Mas anota aqui na tua Bíblia, 2 Crônicas 20, lê o capítulo todo e veja o que Deus fez neste lugar. A gente precisa fazer como Josafá, liberar as palavras certas, liberar a fé, liberar a palavra de Deus na nossa vida. Começar a declarar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ter na sua casa e não aquilo que você está vendo ou passando num momento. Não, não, não. Pela fé, você vai profetizar o que você quer viver na tua casa, na tua vida. A sua guerra é contra uma enfermidade? Erga a sua voz e declare: o Senhor é o Deus que me sara. Jesus carregou na cruz todas as minhas enfermidades. A sua guerra é contra algum problema financeiro? Diga que Ele é a sua provisão. Ou você tem lutado contra a ansiedade, depressão? Grite bem alto neste momento: Ele é a minha paz e a minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Repita tantas vezes quantas for necessário, até que o teu cérebro assimile esta verdade para a tua vida. O seu problema está no casamento? Fale para o mundo inteiro ouvir: a bênção do Senhor está sobre a minha casa, sobre os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Foi isso que Josafá fez. Senhor, tem uma multidão de inimigos vindo para me matar. Mas sabe de uma coisa? Na tua mão está a força e o poder que vem do alto, e não há quem possa resistir. Querido, comece a declarar, comece a profetizar. Vá peça por peça na tua casa. Vá no quarto, vá na sala, vá no banheiro, na cozinha, nos quartos e profetize bênçãos. Vá agora, não espere um minuto mais sequer. Vá declarando vitória, vá profetizando bênçãos, vá declarando o agir de Deus em tua vida. E você verá diferenças acontecer na tua casa. Você verá o ambiente ser inundado de uma unção extraordinária que você não conseguirá explicar. Oh, aleluia! Em nome de Jesus eu declaro vida, abundância, cura, restauração, restituição, anulação de qualquer decreto de morte, de mal contra essa vida, contra essa família. Está anulado em nome de Jesus. E somente vida em abundância, bênçãos e providências de Deus entrando no teu lar, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério, finanças, emprego, sobre todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Amém?